Fala aí, tudo certo? Eu havia esquecido o carro na rua e não me lembrava. Aí quando eu desci para passear com o Luke, no momento que eu normalmente faço o vídeo, eu vi o carro. Aí voltei com o Luke, depois dele fazer o xixi dele, e busquei a chave, subi com o carro agora para guardar ele, e daí tô aproveitando aqui a acústica privilegiada do carro, apesar da luz ser bem ruinzinha, para poder fazer a pílula do dia. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre alimentação e a relação do alimento com o nosso corpo, mais especificamente com o intestino, né? Com a microbiota intestinal. Talvez você já tenha ouvido falar de alimentos probióticos e talvez sim, talvez não, alimentos pré-bióticos, tá? São coisas diferentes. Existem outros também, tá? Mas eu vou falar basicamente desses dois. O que seriam pré-bióticos? Todos os alimentos que servem de alimento, de fato, para as bactérias boas do nosso intestino. Se você não sabe, nós temos aí... eu vou falar um dado interessante, tá? O nosso corpo possui somente, em termos de quantidade, 10% de células. O resto são outros micro-organismos, basicamente bactérias. Então vamos supor que 90 trilhões sejam bactérias, 10 trilhões sejam células. Então nós somos seres bacterianos com células. É mais ou menos essa a ideia. Mas voltando para os alimentos. O que são alimentos pré-bióticos? Todos aqueles alimentos que são bons para estas bactérias que vivem no nosso intestino. Quais seriam esses alimentos? Alimentos in natura, normalmente, tá? Alimentos que você vai descascar e não desembalar. Vou dar o exemplo de alguns, tá? Vegetais, frutas, folhosos, grãos, alguns grãos, né? Outros nem tanto. Hoje em dia tem muitos grãos que são transgênicos ou que recebem altas cargas de agrotóxicos, né? Isso vale para tudo, naturalmente. Mas tudo que não seja muito industrializado já é um bom passo. Evitar aí leite, pelo menos para mim o leite não cai bem, para grande parte das pessoas também não. Alguns por conta da intolerância à lactose. No meu caso, eu tenho alergia à proteína do leite, certo? Que é diferente de intolerância, mas também não me sinto bem, então acredito que sejam ambos, né? A caseína é a proteína do leite e muita gente tem alergia a isso e não sabe. Eu desenvolvi uma inflamação no esôfago por conta dela, devido ao consumo de leite, consumia muito. Outra coisa que é um problema, farinha de trigo principalmente, muito por conta do glúten, mas não somente por conta disso. A farinha de trigo não é mais a mesma que era antigamente. Ela perdeu seu valor nutricional e passa por processos que basicamente destroem tudo que seria bom ali. Então ela é muito pró-inflamatória, assim como o açúcar também é muito inflamatório, certo? E são calorias vazias, não tem muitos nutrientes, não tem muitas vitaminas. Então não recomendo e não é muito interessante para o nosso corpo também, no aspecto biológico, tá? Não somente bioquímico, de não tem nutrientes, mas biológico também, porque as bactérias vão se alimentar disso. E assim como nós temos bactérias boas, temos bactérias ruins também, certo? Se você tem uma alimentação legal, uma alimentação legal, você pode ter em torno de 1.500 espécies de bactérias, certo? No seu intestino. Se a sua alimentação não é legal, você vai ter em torno de 1.200, talvez menos, espécies, né? Mas na verdade são trilhões de bactérias que vivem no nosso intestino. Falando especificamente, desligou a luz aqui só estou com a luz do carro agora. Falando agora especificamente sobre os probióticos.
Probióticos são aqueles alimentos que no alimento já existem micro-organismos que vão ser benéficos para a nossa saúde. Normalmente alimentos que são fermentados, né, que possuem aí uma carga de leveduras e de culturas que vão ser benéficas. Então existem culturas que são ruins, alguns mofos, algumas enfim, algumas bactérias que são ruins a gente ingerir e outras que são boas, né? Talvez você conheça kefir, aqui tem kefir de leite, kefir de açúcar. É importante salientar que tanto o leite quanto o açúcar no kefir, o carboidrato de ambos é o alimento das bactérias que estão lá e das leveduras, então isso acaba sendo minimizado os efeitos da lactose, por exemplo. Existem outras coisas, kombucha, existe alguns iogurtes que são feitos assim, dessa forma, né? Chamam de iogurtes infinitos. Tem chucrute, tem muitas coisas, né? Alimentos fermentados em geral, e são muito positivos para a nossa saúde, certo? Então, minha recomendação é: utilize mais alimentos in natura. Isso eu já disse em outros vídeos, não vou cansar de repetir. Descasque mais, desembale, né? Desempacote menos alimentos processados, industrializados, e assim sua saúde vai melhorar. Sintomas que talvez você esteja sentindo, e são N sintomas, tá? N sintomas. Pode ser desde uma dor de cabeça que não passa, a alergias de pele, rinites, cara, uma série de coisas mesmo, tá? Então é para se levar a sério isso. Tem que ser feito mais ou menos um tratamento, qual seria o tratamento, né? Não é medicamentoso. É um tratamento natural que basicamente corta alimentos que são mais alergênicos, que vão ser prejudiciais, né, para ti, e inclui alimentos melhores, né? Talvez o custo da tua dieta aumente, talvez o tempo que demande para te fazer as tuas refeições aumente. Agora, é um preço que eu considero que vale a pena ser pago pela saúde, pela longevidade, pela qualidade de vida, certo? Então, eu estou mudando bastante coisa na minha casa, e para mim e para minha família, né, termos uma boa qualidade de vida. E algumas coisas que estão acabando agora, a gente não vai tornar a comprar. Nossa alimentação já não era ruim, mas estamos alinhando mais ela ainda, porque, querendo ou não, nós sofremos de alguns reflexos de uma má alimentação também, né? Gostamos de comer eventualmente uma pizza, um hambúrguer, e não queremos abrir mão, não queremos ser tão radicais a ponto de abrir mão de tudo. No entanto, essa não é a base da nossa alimentação. Caraca, desligou sozinho aqui a luz. Aí, ó, ficou muito tempo ligado. Esse carro aqui desliga a luz sozinho, isso é uma coisa boa. Não é a base da nossa alimentação, essas porcarias, né? Então seria algo bem esporádico, pontual, e que eu recomendo que você faça da mesma forma, tá? Não torne aquilo que é pontual comum. Caramba, meu velho. O que é pontual não pode ser comum, normal, certo? Eu vou ficando por aqui. Vou ir antes que desligue a luz novamente. Valeu pela tua atenção. Espero que eu tenha te levantado aí algumas ideias, algumas informações interessantes para melhorar a tua qualidade de vida. Tá? Nos vemos aí no próximo vídeo. Um abraço.